Kentaro Miura morreu. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre Berserker. Se liga aí. Bom, pra quem não sabe, Berserker é um mangá, certo? Talvez você esteja pensando no clássico guerreiro viking, né? Os Berserkers, que eles existiram, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Vou falar sobre o mangá do Kentaro Miura. Pra quem não sabe, o Kentaro Miura morreu recentemente. E eu confesso que eu fiquei muito triste. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com o Berserker, né, como que eu conheci o mangá. E pode ser que tenha spoiler no vídeo, então se liga aí. Se você não quiser ouvir nenhum spoiler, já desliga logo o vídeo. O primeiro contato que eu tive com o Berserker, na verdade, foram com os filmes que tinha no YouTube. Um amigo meu recomendou, fala, cara, vê que você vai gostar. Inclusive é o mesmo amigo que edita os vídeos. Manda um alô aí, gordão. Enfim, esse amigo recomendou o Berserker pra mim e eu vi os filmes. E quando eu vi o último filme que tinha no YouTube, eu fiquei puto. Por quê? Porque o Griffin é um traíra, é um filho da puta. E se dá tanta raiva do Griffin que eu pensei, putz, eu tenho que continuar essa história pra ver o Guts vencer. Eu tenho que descobrir que o Guts vence no fim. Eu tenho que ter essa esperança, né? E aí fui pros mangás, li desde o princípio, não li a partir do momento que acaba a história nos filmes, né? Li desde o princípio e li rapidamente, eu li quase que todos os episódios, quase todos os fascículos, né, todos os volumes do mangá. E descobri que a história ainda não tinha acabado. E aí fiquei naquela expectativa. Esse amigo meu que edita os vídeos, que é o Gustavo, a gente sempre comentava do que estava acontecendo no mangá. E ficava perguntando, nossa, quando será que vai acabar? Que a gente estava torcendo pro Griffin ser derrotado logo, né? E, de repente, antes de acabar o mangá, a gente tem essa notícia de que o Miura morreu. E eu fiquei com a sensação de que com a morte do Miura, quem vence é o Griffin. Porque se você for pensar a rigor, eu acho que era meio que esperado que se o Miura tivesse sobrevivido, que o Guts ia vencer no final. E é o que acho que todo fã de Berserker queria que acontecesse. Que é a vitória do Guts. Então, o que aconteceu, na minha opinião, foi que o Griffin deu um jeito de matar o Kentaro Miura para ele não perder. Eu fiquei com a sensação de que o Griffin tinha vencido. Enfim, eu sei que é uma viagem assim, mas foi a sensação que me deu. Eu fiquei chateado. Esse amigo meu mandou mensagem logo de manhã, foi a primeira notícia que eu tive no dia, foi que o cara tinha morrido. Eu fiquei triste, sabe? Só falando um pouquinho sobre a história e sobre o que eu vou fazer nos próximos vídeos. Porque eu tô lançando um livro novo que chama 14 Domingos, que é um livro bem bacana. E nesse período de lançamento, nessa luta toda contra o mercado literário, na tentativa de entrar no mercado literário, muitas vezes a gente tenta fazer várias coisas e vai ficando puto, vai ficando chateado, vai ficando com raiva. E, de certa forma, enfim, eu sei que é uma viagem, mas às vezes eu me sinto como se fosse o Guts com a armadura do Berserker, sabe? Lutando contra um demônio que tem força extrema, que é extremamente difícil de derrotar. Você veste a armadura do Berserker e começa a usar todas as suas forças e de certa forma você acaba perdendo a sua humanidade. E acaba perdendo visão do que talvez seja o mais importante, né? Porque o mais provável em qualquer um que queira ser escritor é que você não consiga dar tão certo. Mesmo que você consiga vender alguns livros, você não consiga dar tão certo. Então você tem que aproveitar a jornada, né? Aproveitar a escrita, aproveitar suas pequenas vitórias, porque provavelmente é só isso que você vai ter. E muitas vezes quando você está tentando de maneira tão árdua entrar no mercado literário, às vezes você perde essa visão, você perde essa noção de que tem que aproveitar as pequenas vitórias. Você veste a armadura do Berserker e fica tão focado na luta que você perde a visão de que tem que aproveitar as pequenas vitórias. E no Berserker, você pode ver que sempre que o Guts começa a ficar muito irado, muito furioso lá com a armadura, quem traz ele de volta são os amigos. E ao longo da história ele vai colecionando vários amigos e aliados. Nessa jornada tentando entrar no mercado literário, eu percebi que sem amigos você não é ninguém, na verdade. Você precisa muito de ajuda. O Gustavo já me ajudou muito. Bom, então como eu tava falando, o gato passou aqui e derrubou meu celular. Bom, como eu tava falando, o que a gente percebe é que sem amigos a gente não é ninguém. O Gustavo já me ajudou muito. Eu tenho outros amigos, o Léo, o Tião, eu fico até com medo de esquecer alguém aqui, mas o Scalia, várias pessoas que me ajudam na revisão dos meus livros. Minha mãe ajuda também, ela é professora, pra quem não sabe, minha mãe é doutora em linguística. Então ela me ajuda muito na revisão dos meus livros. Então, na verdade, sem ajuda, a gente não é ninguém. Minha esposa ajuda a revisar meus livros também, me dá sempre opiniões valiosas enquanto eu estou escrevendo.
Então, sem amigos a gente não é ninguém. E essa é uma lição que acaba que o Berserker passa pra gente, porque se não fossem os aliados e os amigos que o Guts junta ao longo da história, ele provavelmente se perderia aí, perderia sua humanidade no meio do combate à luta contra os demônios. Bom, eu espero que o Kentaro Miura esteja num lugar melhor, esteja descansando, ou esteja produzindo, quem sabe, esteja produzindo do além, vai saber. E é isso. Um abraço a todos, tudo de bom. E se liguem nos próximos vídeos que eu vou falar um pouco mais sobre esse lançamento desse livro, que vai ser bem bacana, que chama 14 Domingos. Um abraço, até mais.